no ensino médio. Depois de praticamente 2 meses em casa, infelizmente as férias tinham acabado. E estava na hora de voltar a estudar. Só que dessa vez, escola nova, sem amigos e ensino médio. Deu hora de ir pra escola, o ônibus do meu bairro, como sempre, atrasou e eu tive que correr pra chegar na escola no horário, antes que o portão fechasse e eu ficasse pro lado de fora. Cheguei na escola pingando de suor. Aqui embaixo do braço, molhado, parecia uma pizza. Mas pelo menos eu tinha conseguido entrar na escola. Aí eu parei 3 segundos pra observar todo mundo em volta. E gente, era todo mundo adolescente. Tinha uns moleques que provavelmente eram do 3º ano que tinham moto. Tinha um grupinho que dava pra ver que era dos nerds, tinha outro grupinho que dava pra ver que era dos populares. Tinha um grupinho de um povo esquisito também, mas eu não olhei muito porque eu fiquei com medo. Até que o sinal tocou, eu entrei dentro da escola e comecei a procurar a minha sala, a minha turma, que era a 1003. Eu tava perdido, gente, no corredor, eu não sabia pra onde ir. Até que uma menina, acompanhada das suas 2 amigas, me parou e falou assim: "Oi, fofo, tudo bem? Eu me chamo Lia. Ei, você tá perdido? Você quer uma ajuda?" Aí eu expliquei que eu era da turma 1003 e eu não sabia onde era a minha sala. A Lia disse que ela era do 2º ano do ensino médio e que ela ia me ajudar porque ela conhecia a escola. Ela me levou até a porta de uma turma e falou que era lá a minha sala. Aí eu falei: muito obrigado. Sabe o que ela respondeu? Que nada, fofo. Me agradece depois. Beijinhos. E saiu rindo com as amigas dela. Aí eu cheguei, achei um lugar, sentei, a turma começou a encher e eu não conhecia ninguém. E as 2 primeiras aulas foram com a mesma professora. E ela só explicou as regras da escola, fez uma brincadeira lá com a gente pra todo mundo se apresentar, uma chatice. Aí na terceira aula do dia entrou um professor. Cara de bravo, já começou a fazer anotação no quadro, falou que era pra todo mundo copiar e que enquanto a gente copiava aquele textão, ele ia fazer a chamada pra confirmar a presença de todo mundo no primeiro dia. E aí ele fez a chamada, mas ele não me chamou. A galera, todo mundo, presente, presente, presente. E eu fui o único nome que não tinha sido chamado. E aí o professor levantou da cadeira dele e perguntou se tinha alguém ali que ele não tinha chamado. Aí eu, cheio de vergonha, levantei o meu dedo assim, ó, lentamente e falei assim, baixinho: "Eu, professor." Aí ele falou assim: "E qual é o teu nome e a tua turma?" Aí eu falei que eu me chamava Rômulo e que eu era da 1003. Aí ele falou assim: "Então você levanta, pega as suas coisas e vai pra sua turma, porque aqui é a 1001. Todo mundo mesmo riu da minha cara. E aí eu, com vergonha e com raiva porque eu tinha copiado aquele texto todo à toa e tinha ouvido uma professora chata durante 2 horas, fui ajudado pela inspetora que do nada apareceu e ela me levou até a minha verdadeira sala. Aí eu fui, sentei lá no fundão, porque só tinha 2 cadeiras vazias naquela sala cheia. A única coisa que passava pela minha cabeça é: eu quero a minha mãe. Passou uns 10 minutos, a inspetora bate na porta de novo e fala que tinha acontecido uma transferência de escola. Falou que a única sala que tinha vaga era a minha e que ia entrar uma aluna nova. E chamou pra entrar na sala essa menina que tinha sido transferida de escola. E a inspetora falou assim: "Pode entrar, Lívia. Aqui tem vaga." E aí a Lívia entra na sala de aula. Na mesma hora, a gente se olhou. E era a minha melhor amiga da minha antiga escola, a Lívia Lerdinha. Só que aparentemente, as férias mudaram ela. Ela tinha tirado o aparelho, não tava mais usando óculos, tava mais magra e com o cabelo todo cacheado. Ela tinha parado de alisar o cabelo. Aí ela foi e sentou do meu lado, porque era a única cadeira vazia. E eu, em estado de choque, eu não tava acreditando. E aí a Lívia começou a falar: "Você não tem ideia, eu vou te atualizar. O meu pai tinha me colocado numa escola particular. E lá é cantina. Sabe o que isso significa? Que pra você comer, você precisa pagar. E amigo, você sabe que eu como muito mesmo." E aí eu falei pro meu pai que eu não ia ficar lá de jeito nenhum. Porque senão, a minha família ia ficar mais pobre do que já é. De tanto lanche que eu ia comprar. E aí eu pedi pra ser transferida pra essa escola, porque eu sabia que você estudava aqui. É isso. E eu assim, ó, com a boca aberta, sem entender direito o que tava acontecendo. Na hora que eu ia responder a Lívia, uma menina que sentava no meio da sala falou assim: "Caraca, hein? Shhh." E aí, por incrível que pareça, a Lívia pegou o caderno dela das meninas superpoderosas, bateu em cima da mesa e falou assim pra menina: "O que, garota? Se nem a professora falou nada, por que você tá se incomodando? Manda eu e meu amigo ficar quieto de novo pra você ver se eu não vou aí." Aí a Lívia jogou o cabelo, virou pra mim e falou assim: "Ai, amiga, esqueci de te contar, o Fofuxo, meu hamster, morreu no dia da formatura do 9º ano. E desde esse dia, eu não tenho mais nada a perder." E com o tempo, eu fui mudando um pouquinho. Aí eu olhei no olho dela e falei assim: "Amiga, eu acho que o ensino médio vai ser muito melhor do que eu pensei." E realmente, gente, era só o início. Oi, fofoca do dia em que teve confusão na escola porque tentaram furar a fila do refeitório. Eu e a minha melhor amiga, que se chamava Lívia, estávamos no nosso 2º dia de aula no ensino médio, na escola nova. E a gente estava sem amigos, porque todos tinham ido pra escolas diferentes. Eu não tinha ideia de como que a gente ia se virar sem o nosso grupinho de amigos apocalípticos e barraqueiros. Giovana Furacão, Raíssa Pimentel, Thales, Maria. Mas eu não tava muito preocupado não, porque a Lívia, que era minha amiga lerdinha, a boba, tinha mudado um pouquinho nas férias. Ela tava muito mais bonita, mais confiante, mais corajosa. Ela continuou lerda, mas era o jeitinho dela. Como era o 2º dia de aula, a gente ainda tava conhecendo a escola, os alunos e alguns professores. E era tudo muito diferente. Não tinham mais crianças no colégio. A grande maioria era adolescente com mais de 14 anos. Os professores também eram um pouco mais sérios. E a escola era muito maior. Até que chegou a hora do intervalo e a Lívia tava morta de fome. E a gente foi, ó, rapidinho tentando achar o refeitório. Quando a gente achou, a fila já tava enorme. E a gente viu no cardápio que era pão com ovo com suco de goiaba. Na mesma hora, a gente foi pra fila e a Lívia falou: "Ai, amigo, não tô acreditando, eu vou comer 5 pão e 3 sucos."
dado um pouquinho nas férias. Ela tava muito mais bonita, mais confiante, mais corajosa. Ela continuou lerda, mas era o jeitinho dela. Como era o segundo dia de aula, a gente ainda tava conhecendo a escola, os professores. E era tudo muito diferente. Não tinham mais crianças no colégio. A grande maioria era adolescente com mais de 14 anos. Os professores também eram um pouco mais sérios. E a escola era muito maior. Até que chegou a hora do intervalo e a Lívia tava morta de fome. E a gente foi, ó, rapidinho tentando achar o refeitório. Quando a gente achou, a fila já tava enorme. E a gente viu no cardápio que era pão com ovo com suco de goiaba. Na mesma hora, a gente foi pra fila e a Lívia falou: ai, amigo, não tô acreditando, eu vou comer 5 pão e 3 suco. Não, pera, falei errado. É 5 pães. E a gente tava desesperado assim, porque a nossa antiga escola pública, geralmente eles davam biscoito, creme crack e uma canequinha com Nescau, que parecia que eles faziam com água. E agora era pão com ovo com suco. Deu uma melhorada. Uma menina que tava na nossa frente na fila, toda cheia de vergonha, tadinha, virou pra trás e falou assim com a gente: oi, gente, meu nome é Zoe. Eu sou da sala de vocês. Eu não queria me intrometer na conversa de vocês, não. Mas a X do refeitório geralmente não deixa o pessoal do primeiro ano repetir o lanche. Se você quiser, eu posso tirar o meu pão, porque eu tô de dieta mesmo. E ela tava falando isso pra Lívia porque ela tinha falado que ia comer mais de um. Aí eu respondi pra Zoe: não, que isso, não precisa não, pode comer o seu pão, ela tava só brincando. Aí a Lívia se intrometeu e falou: amigo, eu não tava brincando não. Eu como até 10 pães se eles deixarem. Aí eu dei umas barradinhas assim na Lívia e falei assim pra Zoe: por que a gente do primeiro ano do ensino médio não... Eu sou da sala de vocês. Eu não queria me intrometer na conversa de vocês, não. Mas a X do refeitório geralmente não deixa o pessoal do primeiro ano repetir o lanche. Se você quiser, eu posso tirar o meu pão, porque eu tô de dieta mesmo. E ela tava falando isso pra Lívia porque ela tinha falado que ia comer mais de um. Aí eu respondi pra Zoe: não, que isso, não precisa não, pode comer o seu pão, ela tava só brincando. Aí a Lívia se intrometeu e falou: amigo, eu não tava brincando não. Eu como até 10 pães se eles deixarem. Aí eu dei umas barradinhas assim na Lívia e falei assim pra Zoe: por que a gente do primeiro ano do ensino médio não pode comer de novo? E aí, ela começou a me explicar. Ela disse que já conhecia as regras da escola, porque no ano anterior ela também estudava ali. Mas ela repetiu porque ela tinha sofrido bullying por ser um pouquinho gordinha. Começou a parar de ir na escola e as faltas não deixaram ela passar de ano. A Zoe também falou pra gente que a escola funcionava assim. Os alunos que tecnicamente dominavam o colégio eram os que estudavam lá há mais tempo, os mais populares e os que tinham mais amigos. E eram essas pessoas que os outros alunos respeitavam e os funcionários da escola gostavam mais. Ou seja, eles faziam o que queriam, quando queriam e com quem queriam. E o resto dos alunos eram apenas alunos. Eu e a Lívia achamos aquilo ali um pouco estranho. Mas, vida que segue, e ficamos ali conversando na fila com a Zoe. Quando finalmente a fila tinha andado, tava quase na hora da gente pegar o nosso pão, chegou um grupo de alunos no refeitório. E eles fingiram que a fila nem existia e foram andando em direção ao balcão que você pegava o seu lanche. A Zoe contou pra gente que eles eram o segundo grupinho mais popular da escola. E que uma daquelas meninas daquele grupo ali era quem tinha começado a fazer bullying com ela. E quando ela me mostrou quem era, na hora eu reconheci. Era a Lia, uma menina do segundo ano do ensino médio que tinha mentido pra mim, dizendo no primeiro dia de aula que sabia onde era minha sala e me fez passar a maior vergonha. Quando chegou a vez da Zoe, que tava na nossa frente, de pegar o lanche, a Lia, juntamente com o seu namoradinho, que era do terceiro ano do ensino médio e já tinha moto, chegaram, ficaram um de cada lado da Zoe, começaram a rir e falaram pra ela não se preocupar porque eles só iam pegar 2 pães na frente dela. E a Zoe, que parecia que tava com medo, só abaixou a cabeça. E aí a Lívia, a lerdinha, falou assim: como é que é? Ha! Não mesmo, ninguém vai furar a fila aqui não, queridos. Vocês querem o lanchinho de vocês? Vai pro final da fila igual todo mundo. Aí parecia que o clima tinha pesado. Os outros populares que estavam espalhados pelo refeitório e os outros alunos começaram a fofocar, a cochichar e prestar atenção no que estava acontecendo. E aí ali, a garota popular que estava tentando furar a fila junto com o namorado, virou pra trás, olhou na cara da Lívia e falou assim: ô, minha linda, você sabe por acaso com quem que você tá falando? E aí o namorado dela também começou a encarar a Lívia. E aí, gente, eu não sei de onde eu tirei coragem, eu não sei onde é que eu estava com a minha cabeça. Eu virei pro casal e falei assim: não, Lia, e na verdade mesmo, a gente nem quer saber quem são vocês. O que a gente quer de verdade é que vocês saiam da nossa frente. E aí o namorado da Lia olhou pra mim e chegou mais perto me encarando. Na hora, minhas pernas estavam até tremendo de tanto medo. O garoto parecia que tinha uns 20 anos na cara. Mas eu já tinha falado e fiquei lá, olhando pra ele. Até que a Lívia percebeu que aquilo ali não ia dar certo e que a gente tava na desvantagem. E aí ela foi e falou: menina, eu não vou ficar repetindo. Eu tô com uma fome de 10 dragões. Não me irrita não, que eu só quero meu pão e o meu suquinho. E não sou só eu não, quer ver? Vocês aí de trás vão deixar eles dois furar a fila? E aí o pessoal que tava na fila há mó tempão também começou a reclamar. E reclamaram muito, começaram a falar pro casal ir pro final da fila. E quando a Lia e o namorado viram que eles iam arrumar um problema sério, com pelo menos uns 40 alunos, eles deram as mãos e começaram a sair da fila. E antes de ir embora, a Lia olhou pra mim, pra Zoe e pra Lívia e falou assim: ai, que fofo, vocês gostaram de chamar atenção, né? Mas não se esqueçam que isso aqui não é um filme, tá? A escola é grande, mas uma hora a gente se esbarra de novo. Beijinhos. E eu e a Lívia olhando assim pra ela, ó.
Porque até o jeito que ela falava, beijinho, beijinho, irritava. Mas enfim, nós três pegamos o nosso lanche, a Zoe, cheia de vergonha, agradeceu porque a gente ficou do lado dela, falou que ninguém nunca tinha feito isso por ela, e aí ela perguntou se podia ser nossa amiga. E é óbvio que eu e a Lívia aceitamos na hora. A gente tinha enfrentado os populares e ainda ganhamos. A partir daí, tudo deu certo. É óbvio que eu e a Lívia aceitamos na hora. A gente tinha enfrentado os populares e ainda ganhamos. A partir daí, tudo deu certo. Só que não, né? Aquilo ali foi só o início de uma guerra. Oi. Fofoca do dia em que prenderam uma menina no banheiro da escola e ela quase foi expulsa. Ainda era a primeira semana de aula na nova escola, no ensino médio. Eu e a minha melhor amiga, Lívia, a nerdinha, ainda estávamos conhecendo a escola, os alunos e principalmente os professores, porque agora eram 16 matérias e um professor para cada matéria. E em um dia dessa primeira semana de aula, acho que era o quarto dia, a gente estava na metade da aula de geografia, que tinha começado logo depois do intervalo, do recreio. Até que do nada, alguém bate na porta assim, ó. Nem esperou o professor mandar entrar e já abriu a porta. Era uma mulher de vestido, salto alto, cheia de livro aqui, ó, embaixo do braço. E essa mulher foi andando até o meio do quadro assim, ó. Ela nem falou com o professor, só fez assim, ó, com a mão pra ele. Aí, virada pra turma, ela começou a se apresentar. Olá, alunos. Bom dia. Eu sou a diretora Ana. Mas pra vocês, Dona Ana, apenas. Depois ela começou a explicar as regras da escola. Ela disse que já estava acostumada a lidar com pessoas da nossa idade, porque ela tinha 2 filhos adolescentes e que não adiantava mentir, tentar enganar ela, que se alguém fizesse alguma besteira, uma hora ou outra ela ia descobrir e sem conversa a pessoa seria expulsa. Ela botou medo em todo mundo. Enquanto ela estava quase terminando de falar, outra pessoa bateu na porta da sala. E aí a Dona Ana, a diretora, foi caminhando até a porta para abrir e ver quem era. Quando ela abriu a porta, era uma menina da nossa sala, que eu ainda não tinha conversado, então eu não conhecia ela. E essa garota, simplesmente quando a porta abriu, falou assim, licença, e entrou e sentou no lugar dela. Aí a diretora, Dona Ana, cheia de raiva, olhou pra garota e falou assim, ô mocinha, isso é hora de você entrar na sala de aula? O intervalo já acabou, tem mais de 40 minutos. Aí essa menina cruzou os braços, sentada na cadeira e falou assim pra diretora, tá, eu sei, mas eu tive uns problemas no banheiro e demorei, só isso. Aí a Dona Ana respondeu assim, espero mesmo, mocinha, que tenha sido um problema de verdade. Muito prazer, a propósito, eu sou a Dona Ana, diretora. E não aceito atrasos. Aí a menina que tinha chegado atrasada, do lugar dela mesmo, fez assim, ó. E começou a falar. É um prazer imenso te conhecer, Dona Ana. O meu nome é Nathalie e eu vou explicar o porquê que eu estava no banheiro. Aí, ela levantou da cadeira dela e continuou falando. Algumas meninas do 3º ano simplesmente não gostaram de mim e decidiram hoje me trancar no banheiro durante o intervalo. O sinal tocou e eu não consegui voltar pra sala porque eu fiquei presa lá até agora. E eu não saí porque alguém me ajudou, não. Eu saí porque eu quebrei a maçaneta da porta. Agora é sua vez de me responder, Dona Ana. Como que a chave dos banheiros, que deveria estar na mão dos funcionários, foi parar na mão de 3 alunas? É porque elas são populares e têm vantagens? Ou é porque elas estudam na escola há mais tempo? Porque, pelo que parece, alguns alunos aqui têm vantagens, né? Todo mundo da sala, ó, de boca aberta, porque a menina tinha enfrentado a diretora sem medo. E aí, gente, a diretora arregalou o olho. Ela ficou sem resposta, toda sem jeito, cheia de vergonha, porque ela sabia que o que a Nathalie tinha falado era verdade. E aí ela ficou sem argumento, não teve como responder a Nathalie, e falou assim, bom, isso não é jeito de falar com a diretora. Vamos lá pra minha sala agora pra gente ter uma conversa. Se a senhorita continuar abusada desse jeito, você será expulsa, hein? Aí a Nathalie fez assim, ó. Isso não pode ser brincadeira. E aí a diretora abriu a porta e fez assim pra ela passar. E realmente, gente, foram as duas conversar. Quando elas duas saíram e fecharam a porta, eu falei assim pra minha amiga Lívia Lerdinha. Amiga, essa Nathalie aí é das nossas. E aí a Lívia me respondeu. Ai, amigo, sim. Ela é maravilhosa, acho que eu tô apaixonada. E eu espero que ela não seja expulsa. Porque quando ela voltar, a gente vai se juntar com ela e algumas coisas nessa escola vão começar a mudar. Por fim, a Nathalie só tomou uma advertência e voltou pra sala. E eu senti que as coisas estavam prestes a ficar